Dando sequência, então, às palestras, assistiremos agora à quarta, que será proferida pelo engenheiro Jobson Modena, intitulada A Importância da Correta Aplicação de DPS entre as ZPR 0B e 1 para a Segurança das Instalações. O engenheiro Jobson Modena é engenheiro eletricista, diretor da Gizmo Engenharia, coordenador da comissão de estudo que revisou o texto para a criação da 5419 de 2015, representante brasileiro no TC81, Lightning Protection, da IEC, instrutor do curso de proteção contra descargas atmosféricas da ABNT, professor do curso de pós-graduação em instalações elétricas no IPOG, Facens, Sorocaba, em São Paulo, e na Unip, em São Paulo também, e consultor de empresas para normalização de processos e procedimentos de segurança contra descargas atmosféricas. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer. O som está esquisito aqui, é só para mim? Ou... Tá bom? Tá? Agradecer, então, a todos os participantes, ao convite, né? Os organizadores aqui, antes de doutor, amigo Hélio Sueto, tanto que ele se formou em doutor depois, né? Então, amigo Hélio Sueto, todo o pessoal aqui, vários rostos conhecidos, né? Então, agradecer a presença de todos. E, de antemão, já colocar a importância, né, que tem este dia ou esta data, quando ela é trazida à baila e com relevante importância para a segurança, né? Todos nós fazemos parte de um grupo extremamente preocupado com a boa prática da engenharia. Então, mais do que uma associação, pessoa jurídica, eu gostaria de salientar, né, que todas as atitudes e todas as formas de se fazer, tanto prescrições normativas quanto ações relacionadas para o bem e para a segurança de pessoas e de instalações, devem sempre ser exaltadas, devem sempre trazer para a gente um reconforto. Ultimamente eu tenho sido bombardeado com pessoas que trazem sempre um desatino. O mercado é muito ruim, o mercado não funciona, o mercado é competitivo de forma injusta. E eu acho que está na hora da gente dar um basta nisso. Não no mercado, porque o mercado vai ser o mercado sempre. Mas eu acho que a nossa mentalidade ela deve ser alterada, né? A nossa mentalidade deve ser aquela do beija-flor no incêndio. Estamos fazendo a nossa parte e vamos continuar fazendo a nossa parte, independentemente do mercado, né? Então, com essa pequena introdução, eu passo agora para a nossa apresentação, já de antemão esclarecendo e especificando que o posicionamento dos DPS que eu vou colocar está relacionado à proteção de instalação, né? E, eventualmente, dependendo de onde as pessoas estejam na instalação, também fazendo a sua função ali relacionada com a diminuição da tensão específica para aqueles pontos, né? Já que uma equipotencialização, quando a gente fala isso sob o ponto de vista da descarga atmosférica, tão bem já apresentado tanto pelo Cláudio quanto pelo professor Panicali, a equipotencialização deve então ser encarada como um conjunto de medidas para minimizar tensões e não um conjunto para cessar essas tensões no sistema. Então, todos os nossos esforços, as nossas atitudes, elas devem
estar embasadas sempre na minimização dos efeitos. Eu costumo dizer que trabalhar com equipotencialização é mais ou menos, a gente vai ficando mais velho, então os mais velhos aqui entenderão isso. Quando você toma um remédio para dor nas costas, ele te causa um problema no estômago. Então aí você tem que tomar um remédio para dor no estômago. E quando você toma um remédio para dor no estômago, ele te dá sono, e aí você tem que tomar um remédio para tirar o sono. Ou seja, trabalhar com equipotencialização, quando a gente fala em proteção contra a descarga atmosférica, é mais ou menos isso. Quer dizer, você vai cercando os problemas na medida em que eles vão aparecendo, né? Então, vamos lá. Vamos tratar aqui da importância, né, da correta aplicação de DPS nas zonas de proteção 0, 1, né, B, 0B e 1, bem na fronteira ali, né, na fronteira que separa a zona 0B e a zona 1. Tá? Então, é para lá que tem que apontar, né? Tanto faz? Ok. A NBR 5419, ela nos coloca como fonte de dano relevante, né, as fontes de dano que nós vamos estudar, quando as descargas atmosféricas atingem a estrutura ou próximo da estrutura, o que seriam as fontes S1 e S2, e as fontes ou a descarga atmosférica nas linhas acopladas à estrutura, nas linhas que adentram a estrutura e próximo dessas linhas, que seriam as fontes S3 e S4. Né? Então, essas fontes, dependendo da condição, dependendo da situação, elas podem promover tanto as correntes diretas pela instalação, pelo aterramento, pelo SPDA, como também as tensões induzidas, e que vão provocar correntes induzidas, né, nesses pontos relacionados na estrutura e na instalação. Então, baseados nesta condição de inserção de corrente e campo eletromagnético, foram criadas já há muito tempo as zonas de proteção contra raios. Então, o conceito de zona de proteção contra raios é aquele que promove, então, uma quantidade de atitudes que, somadas, vão nos dar a possibilidade da redução desses efeitos, tanto das correntes quanto do campo magnético provocado por essas correntes. Então, toda vez que nós fizermos algum tipo de atitude, nós tomarmos algum tipo de atitude para minimizar efeitos de corrente impulsiva ou induzida numa instalação ou para uma estrutura, nós estaremos aplicando o conceito da zona de proteção contra raios. É claro que esse conceito ele pode ser mais fortalecido ou menos fortalecido à medida em que a gente aplica mais conceitos ou menos conceitos relacionados a essa proteção. Alguns dos conceitos. Então, vejam, blindagem espacial, né? A blindagem, basicamente, é colocada para que as ondas eletromagnéticas trafegantes, as ondas eletromagnéticas que vão caminhando, que são originadas a partir ou do canal da descarga ou de um condutor ao qual esse canal se acoplou, possam, então, ser minimizadas em forma de corrente elétrica descarregada para a Terra. Então, fazemos lá uma rede, né, em parede, teto, piso, né, aonde vamos compor a blindagem espacial, ou ainda podemos ter as blindagens que envolvem cabos, ou
de uma forma menos eficaz, condutores de acompanhamento, né, que são aterrados e que acabam dividindo esse campo magnético com o cabo que seria o elemento vítima dessa onda eletromagnética. Então, essa é uma forma de ir minimizando já o efeito do campo magnético. A outra parte, encaminhamento correto dos condutores. Então, quando você faz uma rota correta do condutor, você minimiza os laços entre esses condutores, consequentemente, atenua as tensões induzidas entre esses condutores e, lá no final, onde esses condutores estão ligados no equipamento, a diferença de tensão entre esses condutores será menor. Então, o roteamento, né, o correto posicionamento, a rota correta desses condutores, acaba, então, diminuindo o surto de tensão induzido nessa instalação. Muitas vezes, esse roteamento ou a blindagem são de extrema importância para quando a gente cria uma proteção logo na entrada da instalação, né, e deseja que não haja uma reinserção de surto de tensão nessa instalação. Então, você trabalha a blindagem e o roteamento de forma a fazer com que essas tensões, ao chegar, melhor dizendo, essas ondas de campo, ao chegarem nos condutores, cheguem atenuadas e induzam a esses condutores que já foram protegidos anteriormente, somem uma tensão de menor valor, de menor amplitude. Isso, na apresentação do professor Panicali, foi apresentado muito bem, né, quando ele, na própria apresentação do Cláudio também, quando eles mostraram ali os efeitos, né, dos comprimentos dos cabos em relação à indução eletromagnética e a tensão que era provocada ali. Tá? A colocação dos DPS. Bom, colocação dos DPS, como nós vimos já nas duas apresentações anteriores, nós temos duas situações. A que foi apresentada pelo Cláudio e pelo professor Panicali, que seria a situação onde o DPS ou um componente de construção desse equipamento é colocado na instalação para prover um caminho, né, entre um elemento já energizado e o condutor de aterramento, ou o BEP. Né? Então, esses DPS ou centelhadores promoveriam o que a norma chama de equipotencialização indireta, né? E podem, dessa forma, trabalhando as correntes de raio, minimizar dele à frente na instalação os efeitos de corrente que possam estar sendo inseridos tanto pela descarga direta quanto pela condução da corrente de raios pelo acoplamento resistivo. Ainda temos a ligação equipotencial direta, que seria, então, a pura e simples interligação entre dois elementos através de um condutor. Então, dois elementos prioritariamente desenergizados, que poderão estar energizados a partir de uma descarga atmosférica ou de uma energização em função de uma falha na instalação e assim por diante,
Então, cria-se essa equipotencialização ou na tentativa de minimização das componentes de corrente, né? Você vai dividir essa corrente por alguns caminhos e, consequentemente, tendo menos ampere por caminho, você vai ter menos condição para centelhamento, uma situação de suportabilidade a tensões melhorada. Então, é essa a condição que a equipotencialização traz de forma positiva, né? Então, você faz essa distribuição através de uma interligação direta, ou quando você tem os elementos energizados, mas ainda precisa dessa equipotencialização, você passa, então, a fazer a tal da equipotencialização indireta, aonde você se utiliza dos elementos ali, dos DPS, prioritariamente elementos DPS curto-circuitantes ou comutadores de tensão, como a NBR EC 61643? 643-12, 11, né? Então, 61643, 11 traz para a gente, tá? Então, utilizando-se dessas duas formas, a gente faz equipotencialização na instalação elétrica. Ainda, podemos utilizar a equipotencialização indireta de forma a conter, no momento em que não há descarga atmosférica, a gente contém, por exemplo, elementos que possam ter corrente circulante, né? E quando o lado seguinte desses elementos, que não tem a corrente circulante, precisa de uma equipotencialização, a gente faz, então, essa interligação indireta, esta equipotencialização indireta, de forma a descarregar uma corrente de raio, uma sobrecorrente ali, que vai durar um curto espaço de tempo. Imaginando o seguinte, nós podemos pegar uma tubulação enterrada, onde nessa tubulação foi criado um sistema para minimizar efeitos de corrosão, e se você simplesmente faz uma interligação direta entre a parte enterrada dessa tubulação com a parte não enterrada dessa tubulação, a fim de equipotencializar essas duas partes, você jogaria esses efeitos, essas medidas de contenção da corrosão, literalmente pelo ralo, né? Terra afora. Nesses casos, a utilização basicamente entre os flanges de conexão ali da tubulação é feita por centelhadores, tá? Então você coloca ali um centelhador também fazendo a equipotencialização indireta. Neste caso, então, a gente mostra, né, os prós e os contras, quer dizer, a gente sempre vai ter pró e contra em tudo, né? Você, numa equipotencialização, melhora a condição de distribuição de corrente, melhora a condição da inexistência de um centelhamento destemperado, um centelhamento que esteja descontrolado, né? Mas, por outro lado, não perde, né, aquele lado negativo de estar com as correntes circulando no circuito, né? Nós não temos nenhum tipo de método numa equipotencialização para falar que as correntes vão ser zeradas naquele circuito em função da equipotencialização. Bem,
Estão aí os meios que a gente falou, né? Direto e indireto, direto com o condutor, indireto com os DPS ou com centelhadores. Os 3 métodos são normalizados, estão tanto na IEC quanto na NBR 5419, né? Portanto, perfeitamente factíveis, porém, sempre temos que tomar esse cuidado relacionado aos efeitos colaterais da equipotencialização. Se nós formos, então, verificar, e agora eu vou ficar de ladinho, você me desculpa, verificar, pegou mal essa história, ficou esquisito, hein? Corta aí, faz favor. Ficou de ladinho, pedi desculpa, falei que ia ficar de ladinho, ficou esquisito. Vou ficar de frente, que esse negócio não deu certo, não. Vamos lá. Então, se nós fizermos aqui um esboço relacionado na criação das zonas de proteção contra raios, aonde tudo que está fora da edificação é considerado zona 0, e o que está dentro da edificação é considerado zona 1. E ainda, a zona 0, neste caso, está sendo dividida entre 0A e 0B, ou seja, 0A, tudo o que pode estar acontecendo ou estaria acontecendo em relação a raio não é minimizado. E da 0B para frente, a gente já começa a ter minimização dos efeitos, tanto de corrente quanto de campo. Então, nesses casos, a gente tem zonas 0A, 0B e 1 explícitas. Zona 1, bastante já bem solidificada em relação à apresentação da blindagem, da constituição do SPDA, aterramento e da equipotencialização realizada na entrada da instalação, na fronteira 0B1. Tá? Então, essa equipotencialização deverá ser feita de forma indireta, através de DPS. Se houver tubulação na entrada, no flange, equipotencialização feita de forma indireta, né? Preservando as correntes aqui para a conservação da tubulação enterrada, e a equipotencialização direta do BEP através de condutores calculados e especificados. Trazendo agora diretamente aqui para o DPS, né? Então, eu tenho DPS aqui, tenho um centelhador aqui, que estão fazendo exatamente a função do conecta, interliga quando precisa. Então, toda vez que eu precisar dessa interligação, e veja, eu não estou falando mais de equipotencialização de propósito. Eu começo a utilizar o termo interligação, porque, como o próprio Cláudio colocou na apresentação dele, eu vou ter uma série de correntes circulando aqui, tá? E dessas correntes aqui, eu vou passar a ter uma série de outras correntes lá para dentro. Então, a minha ideia é, o que eu preciso é minimizar essas correntes, minimizar as diferenças de tensão que vão adentrar a instalação. E depois eu vou estudar lá para dentro, vou pegar lá o paper do Cláudio e do professor Panicali e vou estudar as medidas necessárias para as proteções internas. Mas aqui na frente, o primeiro nível, a primeira barreira de proteção tem que ser feita desse jeito aqui. Bom, que tipo de DPS, que tipo de equipamento eu coloco nesses locais? Vejam, os DPS, eles são componentes eletrônicos
em alguns casos, componentes elétricos, que são arranjados e colocados dentro de uma caixinha. Cada um desses componentes tem a sua suportabilidade, e todos eles juntos criam uma nova suportabilidade. Ou seja, o DPS que vai ser colocado num determinado ponto precisa ser ensaiado para saber o quanto ele vai suportar na sua área de trabalho. Se o meu DPS precisa suportar correntes relacionadas a raios, impacto direto, corrente impulsiva, ele precisa ser ensaiado numa curva que melhor represente essa situação. Uma curva já criada há alguns anos, né, e que é praticada em todos os ensaios dos DPS, é esta aqui. Esta curva mostra o crescimento da corrente em aproximadamente 10 microsegundos e o seu tempo de meia cauda em aproximadamente 350 microsegundos. É com essa curva que um DPS chamado DPS tipo 1 é ensaiado. Essa curva é a tal da curva classe 1. E se nós analisarmos esta área, se aqui é corrente e aqui é tempo, nós vamos ver que a área dessa curva é a energia que esse DPS tem que aguentar. Ou seja, um DPS classe 1 é aquele DPS que faz o ensaio, que é submetido ao ensaio com esta curva classe 1 e passa no ensaio. Tá? Já o DPS classe 2 é ensaiado numa curva classe 2, frente de onda aproximadamente 8 microsegundos, tempo de meia cauda 20 microsegundos, e todo DPS classe 2 deve ser ensaiado numa curva classe 2 e passar no ensaio. Ou seja, quando a gente está verificando a suportabilidade de corrente, a energia de um DPS, nós devemos, então, atrelar essa suportabilidade a essas duas curvas. Só existem essas duas curvas? Não. O Hélio costuma dizer que o raio tem a sua assinatura, que cada raio tem uma assinatura. Os raios promovem aí cada um o seu eu. E, nesse caso, cada DPS vai ter, então, a possibilidade de proteger algum tipo de efeito relacionado com aquilo que ele foi ensaiado. No caso de surtos conduzidos, ou melhor, de corrente conduzida relacionada com o impacto direto no raio, a gente vai usar sempre DPS classe 1, ensaiados na curva 10.350. Para surtos induzidos, ou ainda surtos conduzidos, porém atenuados com uma proteção inicial, a gente vai para um DPS classe 2. Então, a relação entre as classes que vão ser utilizadas consiste em analisar o tipo de corrente que vai circular por aquele circuito. Ok? Sendo assim, colocamos aqui um exemplo geral, aonde DPS ou centelhador que possam receber corrente direta do raio, caiu o raio aqui, veio aqui, uma parte vem para baixo, uma parte vem para cima.
esse cara aqui está sujeito a correntes diretas de raio, este cara aqui, correntes diretas de raio. Portanto, estes caras têm que ser DPS classe 1. Vamos ver aqui, ó. Equipamento qualquer aqui, está protegido contra o impacto direto, já está, por este circuito aqui, atenuado em relação a esta condição, e a entrada de corrente por aqui, segundo esta proteção, é possível apenas por indução, dentro, obviamente, do nível de proteção. Desta forma, esses DPS aqui seriam classe 2. Então, o que a gente pode entender é, façamos sempre a verificação baseados na aplicação relacionada à corrente. Se eu tenho corrente impulsiva, corrente direta, eu vou usar o DPS classe 1. Se eu tenho corrente induzida ou atenuada por um conjunto de proteção a montante, então eu vou usar o DPS classe 2. Ok? Gente, rapidão, obrigado. Divirtam-se e aprendam com o pessoal aí.